Cara, eu acho muito importante que espaços como esses, né, do universo dos podcasts ou das conversas, entrevistas, eles abram oportunidades para que muitas pessoas falem dos mais diversos assuntos. Eu, em particular, eu tenho um interesse muito grande em disseminar a pauta de direitos dos animais, né, de defesa do meio ambiente, defesa do pensamento, do agir científico, porque são as pautas com as quais eu me dediquei nos últimos anos. Né? Para quem não sabe, eu sou biólogo, eu tenho toda uma carreira acadêmica de fazer graduação, mestrado, doutorado, só que eu sempre direcionei tudo isso para discutir, para a gente problematizar e pensar um pouquinho como é que a gente trata os animais não humanos nesse planeta. Historicamente, os animais não humanos sempre se fuderam. Todos os grupos humanos sempre abusaram dos animais não humanos. E aqui a gente está falando das pessoas letradas, iletradas, brancos, negros, homens, mulheres, altos, baixos. Os animais não humanos sempre foram as vítimas da recente história do planeta Terra, principalmente no que diz respeito a como eles têm sido abusados pela nossa espécie. Nem a nossa espécie tinha direitos no passado, imagina, imagina os outros animais, né? Se a gente for parar para pensar exatamente o que é direito e quem é que deve ter direito ou não, a gente vai entrar numa conversa de ordem de natureza metafísica bastante elaborada, bastante complexa. Mas a partir do momento que nós defendemos que a nossa espécie tem direitos, a gente precisa ter uma boa justificativa para dizer por que outras espécies não devem ter direitos. E aí é nessa hora que a conversa vai ficando muito complicada, porque a gente gosta de dizer que nós, que somos uma espécie animal, a gente precisa lembrar disso, nós somos animais. Aqui a gente tem um gato, ele é um animal, tem o cavalo, tem o jacaré, nós somos apenas um outro tipo de animal. Sim. A gente gosta de dizer que nós temos atributos, nós temos qualificações exclusivas e únicas que nos dão esse privilégio de ter direitos e porque os outros não têm esses mesmos atributos, eles não devem ter direitos. E aí vem a polêmica. Que atributos são esses que fazem da gente tão especial e os outros absolutamente desprezíveis ao ponto de poderem ser escravizados, abusados, torturados, assassinados em ritmos industriais? É a linguagem? É a cultura? É a capacidade de raciocinar? É o que o pessoal argumenta isso, né? E a alma, né, para os religiosos, né? Eu que sou ateu, não acredito em nada disso, então a gente já tira a alma aqui da discussão. Bom, eu também não sou muito religioso, não. Mas o fato é o seguinte, quando a gente começa a avaliar com um pouquinho mais de cuidado quais seriam esses atributos especiais, a gente começa a entrar num terreno muito nebuloso, porque a gente ainda não tem condições plenas de dizer que, por exemplo, um elefante não tem capacidades racionais tão elaboradas ou mais, ou simplesmente importantes o suficientes para ser privado de direitos. Ah, sim. Né? Mas nesse sentido eu concordo com você também. Mas se você concorda, e aqui não estou falando você, monarca, mas você, representante da humanidade, se vocês concordam que alguns animais, ou melhor dizendo, que muitos animais, ou talvez todos os animais, tenham capacidades também encontradas nos seres humanos, por que isso não é suficiente para a gente coibir o abuso, a exploração e o assassinato em série desses organismos? Você diz em questão de pecuária, não? Em tudo. Por exemplo, aqui a gente tem a Lina e o Ark, que são dois gatos. Sim. E eu acredito que você reconheça que exista um valor moral nesses animais, ou seja, no sentido de que eles não devem ser machucados, eles não devem ser pisoteados, por qualquer razão que seja. Eu poderia chegar aqui e dizer assim, cara, tô a fim de dar um bico nesse gato. Você vai falar, não faz isso, ele vai sentir dor, é desnecessário e tal. Por que esse mesmo raciocínio ele é colocado de lado quando a gente fala de um porco, de um boi, de um frango, de uma tilápia, de um jacaré, de uma anta, de um javali, por aí vai? Mas é que tem uma diferença entre tortura animal, o que eu acho que ninguém é a favor, né, de que o animal sofra a dor só por sofrer a dor, sem nenhum ganho nisso. Ganho para quem? Para os seres humanos, assim, um ganho de sobrevivência. Porque a gente mata animais desde quando a gente se entende por gente, porque a gente precisava comer eles para sobreviver. Olha só o que você falou, sobrevivência, a gente precisava comer deles para sobreviver, no pretérito. E hoje? De verdade, a gente não precisa comer animais para sobreviver realmente, assim. Tem outras fontes de... E por que a gente continua, então? Por que a gente ignora toda essa identificação de atributos sensoriais que eles não deveriam sentir, por exemplo, dor, sofrimento, estresse, angústia? Por que mesmo a gente não precisando deles para sobreviver, a gente continua perpetuando e financiando essa cadeia de exploração animal?
Eu acho porque a carne em si tem um valor cultural, né? E tem um valor nutritivo também. A carne não é um alimento alto em proteína, né? Ele é bom pra gente, assim. Você come carne e ela te ajuda a manter um corpo forte, saudável, tal. Mas Então, se você tem opções também ricas em proteína, vamos falar aqui da proteína como sendo um elemento nutricional relevante, se você tem outros alimentos, outras fontes alimentícias também ricas em proteína, mas que passam à margem da causação de sofrimento, angústia, dor, estresse, naquela fonte de proteínas, não deveria ser razoável que nós escolhêssemos essa e não a outra? eu acho de uma perspectiva moral, se a gente quisesse minimizar o sofrimento em geral no universo, acredito que sim. Mas, ao mesmo tempo, também eu entendo que é possível você criar um animal de uma maneira a tratá-lo bem, onde ele vai ter uma vida muito boa, e aí chegar um momento da vida dele que você pode abatê-lo de uma forma humana, sem dor, indolor, onde que ele não vai nem saber que morreu ou que ia morrer, tá ligado? Tá, então vamos colocar dois cenários aqui. O cenário de que isso possa ser possível, né, dar uma vida boa ao animal e no final, em algum momento, matar esse animal de uma forma amorosa, de uma forma humana, e a outra é a realidade de fato. Então vamos primeiro trabalhar com a hipótese de que isso seja possível. Se é possível criar um ser vivo, no caso aqui um animal não humano, em algum momento, segundo interesses de terceiros, neste caso nosso, eliminá-lo, matá-lo sem dor, por que isso não poderia ser também praticado ou aplicável com os seres humanos? De a gente matar o ser humano Isso. sem dor? Por um fim qualquer, por um objetivo qualquer que nos interesse. Bom, a gente tem casos de eutanásia, né? Na Suíça você pode literalmente entrar num hospital e receber uma injeção para morrer. Mas né? aí a pessoa escolheu passar por esse processo. Sim, E sim. quando alguém escolhe por você, eu chego e falo assim, Monark, por alguma razão me interessa, eu vou matar você. Só que eu vou matar você com carinho, vou matar com você de uma maneira muito gentil. Por que isso não seria possível? Bom, eu tô indo para um caso extremo aqui. Claro, mas existem casos onde familiares estão em coma há muito tempo e quem decide desligar os aparelhos são as pessoas, né? Elas decidem acabar com a Por vida outro. por outra. Isso acontece, né? A gente tem. É uma perspectiva moral, né? Dentro da. Tipo, não é nem sempre errado matar, né? Tem muitas situações que é justificável você matar um animal e uma pessoa, inclusive. Se tá um cara... Você tem filhos, não? Não, não tem. Mas tá... Tem um cara e vai estuprar sua namorada. Você tá com uma arma na mão, você pode impedir. Você vai matar o cara? Você vai. Entendeu? E você vai se sentir culpado moralmente. Não, o cara ia estuprar uma pessoa. Então, existem justificativas para você tirar a vida de qualquer ser. No caso dos animais, a justificativa que a gente usa é porque a gente precisa deles para subsistência animal. Por exemplo, no Alasca. No Alasca não dá para plantar, né? Eles vivem só de carne. Eles comem foca e eles comem todas as partes da foca, intestino, tudo, né? Porque se eles não comerem, eles não têm vitaminas e tal e morrem. Para eles é uma necessidade comer carne. Se eles não comerem, eles vão morrer. Tá, mas você não está no Alasca, você está na cidade de São Paulo, que tem uma opção gigantesca de ofertas que não dialogam com essa cadeia de exploração e abuso de vulneráveis. Sim. Então aqui a gente precisa entender que uma coisa é você estar vivenciando um estado de necessidade, um estado de sobrevivência. É aquela coisa de, cara, se eu não fizer isso, eu vou morrer. Sim. Agora, quando você vive numa situação onde existem opções, escolher por uma que seja violenta e que patrocine, que perpetue uma cadeia, um sistema de exploração de alguém que não quer morrer e não quis morrer, é justificável? Não faz muito sentido, porque no caso do paciente em coma, ele está, ao que tudo indica, inconsciente. Alguém vai decidir por ele. No caso daquele animal que está, ou da pessoa que está plenamente consciente, você fala, eu vou te matar, a pessoa fala, não, por favor, não me mata. Os animais não estão nem uma situação nem outra. Ele não está absolutamente inconsciente daquilo, a menos que você considere que, por exemplo, os seus gatos não vivenciem, não manifestem um estado de consciência. Eu acredito que você deva concordar. Consciência primitiva, tem uma né? consciência deles. Se é primitivo ou não, a gente teria que avaliar. O que é primitivo? Só porque eles não sabem compor uma sinfonia? Isso faria deles Que se a primitivo? gente compara com a nossa consciência, a gente vê uma consciência de todos os outros animais e você percebe que não é tão refinada, né? Eu tenho bastante problema em usar esses adjetivos de refinado, superior, né, mais desenvolvido,
porque a gente nem sequer entende o nosso próprio processo consciente, né? Esse é um dos grandes mistérios a serem resolvidos, se é que algum dia vão ser resolvidos, o que é esse diacho de consciência. O fato da consciência ou do estado mental de um gato, de um elefante, de um cachorro, de um javali, de quem quer que seja, não ser acessível a gente, já deveria ser motivo suficiente para a gente falar, opa, eu não sei exatamente o que está se passando dentro da cabeça daquele indivíduo. Né? Quando o animal está olhando para você, o que exatamente ele está vendo? O que ele está sentindo? Como é a visão de mundo dele? Então, quando eu chego e simplesmente assumo por default que a consciência dele é mais primitiva que a minha e por isso ele deve ser eliminado ou pode ser eliminado, eu abro também precedente para olhar para outros seres humanos que possam estar vivenciando um estado de consciência também primitivo, limitado, enfim, comprometido de alguma maneira e falar, bom, esse ser humano, ele é, do ponto de vista cognitivo ou sensorial, limitado. Posso fazer com ele o que eu quiser. A gente literalmente faz isso. Quando a gente decide cortar o aparelho de um ser humano, a gente fala que o estado de consciência dele está danificado, não vai voltar, então a gente decide que é melhor só não prolongar a dor. É que nesse caso em particular que você está falando, a gente está falando de um núcleo familiar por uma questão de ordem afetiva, escolhe que aquele parente, aquele ser amado, deixe de viver aquele estado, que é um estado vegetativo, e ele tem as suas máquinas desligadas. Agora, a gente tem várias outras situações onde a gente também tem humanos cognitivamente comprometidos. Tipo o quê? Por exemplo, uma pessoa que nasce com alguma deficiência mental e que, de alguma maneira, ela não consiga dialogar e interagir com o mundo da maneira que nós consideraríamos saudável ou correta ou, enfim, produtiva, funcional. O que a gente faz com esse ser? Nada, tenta dar a melhor vida que a gente puder para ele, né? Por quê? Porque é um ser humano, né? A gente liga para as pessoas da nossa espécie. O que me leva a uma questão que é muito discutida dentro da pauta que defende direitos animais, que é exatamente essa nossa conduta de proteger e de conceder direitos a um determinado grupo só porque ele pertence à nossa espécie, no caso a espécie Homo sapiens. Tudo aquilo que não é Homo sapiens, a gente diz é desprovido de direitos ou tem direitos menos qualificados. E esse termo, né, essa conduta, ela é entendida pela comunidade acadêmica, enfim, por muitos pensadores, na forma de um termo que a gente chama de especismo. O especismo tem a mesma raiz que o racismo, que o sexismo, que é uma discriminação moral de um determinado grupo, simplesmente porque ele não pertence a esse grupo qualquer que a gente considere especial. Então, você não é do gênero masculino, então pronto, você não tem direitos. Você não pertence a um determinado grupo étnico, então você não tem direitos. E a gente, no fim, está fazendo isso com os animais, né? Você não é Homo sapiens, então você não tem direitos. Bom, de certa forma a gente dá alguns direitos, a gente dá para os animais, né? Tanto que vira e mexe a gente vai presa porque matou um bicho, ou torturou, tal, fica um tempo na cadeia. Os animais, a sociedade já deu alguns direitos aos animais, eu acho legal que tenham realmente. A questão é, a gente não consegue fazer com que os animais tenham os mesmos direitos que os homens, porque não é praticável. Então, todo animal tem direito à educação, à saúde, entendeu? Se uma vaca tiver câncer, a gente vai gastar milhões em tratamento para a vaca? Não vamos fazer isso, né? Tá, mas se a gente falar de direitos fundamentais, o direito à dignidade, o direito a não sofrer, o direito a ter uma vida social com os seus da sua espécie, e aí? E qual que é o direito de dignidade? O que seria uma dignidade animal? Como que a gente pode determinar o que seria digno para um animal? O que seria dignidade para o animal se a gente não tem a mesma experiência que ele? Não dá para perguntar para uma vaca, como que você acha que seria digno você ser tratada? Então, mesmo que a gente imponha um código de dignidade aos animais, seria um código humano de dignidade, Sem dúvida. Não o que eles realmente querem. Assim, Esse é o ponto. Como o estado mental dessas estruturas, desses organismos é inacessível, pelo simples princípio da precaução, a gente deveria dizer, bom, talvez eu não deva matar esse animal, aprisionar esse animal, porque talvez ele não queira. Eu acho que é razoável imaginar que aquele animal não quer ser acorrentado, chicoteado, espetado, levar choques. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarchtalks.
youtube.com/monark para não perder nada. Segue a gente lá.